Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. Parabéns, jovens da UMADSE. Hoje ainda não é o culto de ações de graça, é amanhã. E o pregador de amanhã está chegando ali, ó. Este vai pregar amanhã. Chegou do Canadá agora, gente, para pregar amanhã à noite. Todos vocês estão convidados para estarem conosco amanhã. Vai estar o pastor Júnior Bola também. Toda a juventude cantando. Vai ser uma festa do céu amanhã aqui também. Passo o microfone ao meu pai, nosso presidente, que vai estar, chamando o pregador oficialmente para trazer a palavra. Maravilha. Meus irmãos, honrando ao que vai transmitir o recado de Deus para todos nós, em pé vamos receber o pregador, pastor Marcos Feliciano. Que Deus te use, como sempre tem usado, com essa humildade, com essa simpatia e com essa virtude do céu. Deus te use. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para cá, viu? Eu não falei que é para mim, eu falei para cá, né? Tá o pastor Cizinho, tá a irmã Elba, o pastor Reuel, tem muita gente bonita aqui, ó, o pastor Júnior, né? O Júnior chama atenção, não tem como não chamar atenção, né? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo 42. Eu só vou pedir para o pessoal do som me dar um pouquinho de agudo. Só um pouquinho de agudo. Enquanto a igreja encontra o livro de Jó, eu quero agradecer a Deus. Mais um ano pela vida da UMADSE. Esses jovens valentes que sempre tocam o coração da gente com esses louvores que encantam. Parabéns a cada um de vocês. Ser crente na idade de vocês não é fácil. Ainda mais no mundo do jeito que está. Então vocês são mais do que vencedores por Cristo Jesus. Parabéns. Parabéns a vocês. Quero agradecer ao pastor Cizino Bernardino por ter tido misericórdia de mim, deixado eu vir aqui de novo. Né, meu pai? Ô Jesus, foi só misericórdia, né, Reuel? Deus sabe de todas as coisas. Ao pastor Reuel, que sempre como um amigo, irmão, intercede. Muito obrigado. Pastor Júnior de Souza, estive com ele ontem lá no Espírito Santo, pastor Cizino. Só faltou o senhor lá. Pense numa festa. Eu falei, Júnior, a festa dos Gideões tem que ser pelo menos igual a essa, ou melhor. Em Marataízes vai ser o evento, né? Deus abençoe o senhor veio comigo no avião, não deixou eu comer o meu lanche, comeu o meu lanche do avião. Você está rindo que não vocês que ficaram sem. E ele esperava, porque eu estava muito cansado, ele esperava eu quase cochilar, e quando eu abria o olho, cadê o lanche? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Deus te abençoe, Júnior. Pastor Wagner do Canadá, pastor Anderson, irmã Flor de Lis, Geice Mendonça, os amigos que aqui estão, são tantas pessoas que eu acabo esquecendo o nome. Deus abençoe. Henrique está vivo ainda, pastor Cizino. Meu Deus, e o cabelo está diferente também, né? Quando o pastor Cizino me abraçou, eu falei, o senhor não notou nada diferente? Meu cabelo está mais curtinho agora. Só faltou ele falar, está voltando a ser crente, né? Livro de Jó, capítulo de número 42. Quem encontrou, diga amém. A leitura é um pouquinho extensa, mas vale a pena. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro,
porque teve ele 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve ele 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira filha Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. E a igreja diz: feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Isso. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e nós te glorificamos mais uma vez. Mais uma vez a sua igreja se reúne aqui nesse ambiente e se reúne com um coração aberto para receber a sua palavra. A sua igreja está em festa há alguns dias, Senhor, e embora hoje não sendo ainda o último dia da festa, há uma expectativa para esta noite. Os que vieram tristes deverão sair felizes desse lugar. Os que vieram se arrastando não podem voltar se arrastando para casa, Senhor. Devem voltar voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre este lugar nesta noite. Manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fica conosco, agora e sempre. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, glorificando a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é eterno. Também antes de pregar, preciso aqui fazer menção de uma pessoa muito querida, que se desdobrou aqui hoje, saiu daqui, foi nos buscar lá no aeroporto de Florianópolis, que é o pastor Marco Aurélio. Marco Aurélio é um amigo, é um irmão, desde muito tempo. Desde a época em que ele morava nos Estados Unidos, eu dormia no chão da casa dele, e ele só me dava sopa para comer. Não é que não tinha outra coisa não, ele fazia isso só para me testar mesmo, né? Deus abençoe ao Marco. E cheguei atrasado por culpa dele, pastor Cisne. Ele errou o caminho dentro de Florianópolis. Nós quase fomos parar no Rio Grande do Sul. O senhor acredita? Ele errou o caminho dentro de Florianópolis. Estava chovendo. Acho que era muita emoção de estar do lado do Júnior, né? Que os dois juntos, quando se reúnem, cai um Pentecoste. Júnior e Marco Aurélio conversando é uma festa, né? Erramos o caminho, mas graças a Deus chegamos em paz. Marco, eu não sei onde você está. Onde você estiver, Deus te abençoe, você e sua família, de coração. Aonde? Cadê? Meu Deus, não estou enxergando. Tá lá no cantinho. Está com a camisa do Fernandinho. Deus te abençoe, viu, Marco? Marco é muito querido. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: como é que está o coração hoje? Eu amo ver esses crentes que não me obedecem para nada, né? Gente, vamos interagir. Por favor, pergunte para o seu irmão como é que está o coração hoje. Diga: se tiver ruim, já vai se despedindo de mim, porque hoje nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nesse lugar. Vai ser uma daquelas noites que a gente não esquece nunca, pastor Anderson. Se eu conseguir falar metade do que Jesus revelou ao meu coração, vai ter gente que vai perder o rumo de casa aqui essa noite. Deus está nesse lugar. Também cumprimentando a todos os que estão nos assistindo pela TV de Leões, pela internet. Não são poucas pessoas, são milhares de pessoas que nos acompanham aqui. Pastor Roberto, mude a música para mim. O livro de Jó é um desses livros da Bíblia que os crentes têm medo de ler. Também pudera. Nenhum outro homem sofreu tanto quanto Jó. O sofrimento dele se deu na esfera da alma, na esfera do espírito e na esfera do corpo. Jó perdeu, e não perdeu pouco. Ele perdeu praticamente tudo. Do homem mais rico do Oriente,
ao mais paupérrimo pedinte de esmola do Oriente Médio. Das grandes festas onde as luzes da ribalta brilhavam sobre ele e os homens vinham prestar continência à sua popularidade e à sua riqueza, ao ostracismo, ao final da sua vida sem que ninguém mais se lembrasse dele. Há quem diga que a história de Jó é só uma fábula, e eu quero crer que ela é muito mais que uma fábula, é uma história verdadeira. Porque na história de Jó está condensado toda sorte de dor e toda sorte de sofrimento pelos quais passa a raça humana. Ser humano não é fácil. Ser humano é você entender que tudo na vida vai ter um fim. As pessoas que nascem, logo ao nascer, já estão com o relógio da sua existência começando a contar os últimos momentos, os momentos finais da existência. Ninguém fica para semente. Ninguém. Até aqueles, pastor Wagner, que tiveram a graça de cruzar o caminho de Jesus, e Jesus trouxe eles da vida, ou da morte para a vida, pastor Cizino. Alguns mortos depois de 4 dias, mesmo estes, tiveram que enfrentar a morte. Não há nesta vida segurança para esta vida. É por isso que um dos apóstolos escreveu que aqueles que esperam em Cristo só nesta vida são os mais miseráveis dos homens. E é por isso que eu fico feliz em ter recebido a revelação do Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos dá a graça de entendermos que a vida do crente não termina aqui. O cristianismo é a única religião do mundo que pega o ser humano depois da morte e projeta ele para a eternidade. E na eternidade teremos a consciência de que vivemos um tempo de paz e viveremos eternamente em esperança e glória. Eu gostaria de saber se alguém tem esperança de vida após a morte aqui. Eu também tenho. Quando eu leio Jó, eu leio sobre o sofrimento de um homem, um sofrimento causado por um espírito maligno, que além de ser um espírito maligno, era também invejoso, de um ser que um dia ocupou o potentado celeste, quase ao lado de Deus, a mais bela de todas as criaturas, e a sua história está narrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, e eu falo de Lúcifer, e que depois de sua queda, passou a sentir raiva, ojeriza e inveja da raça humana. Também pudera. A raça humana é a raça mais incrível que Deus já fez. Embora muitas pessoas não deem valor à sua vida e não deem valor à vida do próximo, se existe alguém que entende o que é o ser humano, é Deus. O ser humano não é só esse pedaço de carne que envolve esses ossos que te põem de pé. O ser humano é uma mistura daquilo que é eterno com aquilo que é passageiro. Antes de fazer os homens, Deus fez os anjos. Antes de fazer os homens, Deus fez os animais. Os anjos em um corpo etéreo e eterno no céu. Os animais num corpo passageiro, sem alma ou sem espírito, apenas com alma vivente para esta vida aqui na terra. Aí Deus resolve criar a sua mais bela criatura. Deus pega a matéria dos animais irracionais e mistura com a matéria com a qual Ele criou os anjos. E quando Deus mistura isso, o resultado é esta figura linda que está sentada do seu lado e que perdeu a chance de dar um grito de glória a Deus agora, só por esta revelação. O ser humano é um ser tão grande por Deus criado, e criado de uma maneira diferente. Os anjos foram criados por Deus. Deus estava sentado no trono e sentado ficou. Quando criou os anjos, Deus apenas os soprou, porque anjos são espíritos ministradores. E a palavra espírito vem do grego, ruach. Ruach é sopro e fôlego. Quando Deus criou os anjos, por mais poderosos que eram, Deus estava sentado no trono, sentado ficou. Como o anjo é espírito, Deus fez com que eles nascessem através do fôlego da sua existência, do seu sopro. E lá nasceram os anjos. Quando Deus foi criar os animais racionais, sentado no trono estava, sentado ficou. Ele apenas olhou para a terra e gritou, dizendo: terra, brote animais. E foi a terra quem criou os animais. Mas quando Deus foi fazer esta criatura que está sentada aí do seu lado, Ele saiu do trono. Ele deixou o céu. Ele pisou no barro dessa terra. Ele cravou a mão no fundo do rio Eufrates ou do rio Tigre. Pegou a argila e moldou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança.
E depois que ele fabricou o homem, como a terra fabricou animais, Deus criou o homem como criou os anjos. Ele ajoelha sobre a criatura e sopra sobre a narina dessa criatura o fôlego de vida, o que nós chamamos de espírito. Então, com todo respeito aos anjos que estão aqui dentro, alguém acredita que tem anjos aqui dentro ou não? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que eu ainda estou numa Assembleia de Deus. Alguém acredita que tem anjos aqui dentro? E esses anjos não vêm aqui passear. A minha Bíblia diz que eles vêm para trazer respostas e para levar a adoração lá para cima. Eu acho que os anjos estão meio parados nessa noite, porque até agora eles só desceram, mas eles queriam era subir. Mas para subir eles têm que carregar gritos de glória, aleluia, cânticos espirituais. E se tiver alguém batizado com o Espírito Santo, as línguas estranhas nem precisam dos anjos, elas vão na frente, porque quem fala em línguas não fala homens nem a anjos, fala direto no ouvido de Deus Pai. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui nesse lugar? Então dá mais um grito de glória, só para acordar a cidade inteira. A raça humana é, de longe, de todas as criaturas que Deus fez, a mais importante. E como eu disse, em respeito aos anjos que aqui estão e estão cultuando conosco, embora a Bíblia Sagrada diga que eles foram feitos maiores do que nós, pelo menos em substância de poder, eles, diante de Deus, são um pouquinho inferior a mim e a você. Vou falar de novo, quem sabe te alegra. Mesmo grande como são, eles não podem fazer aquilo que nós podemos fazer. A Bíblia diz que um dia os anjos fizeram um conchavo, marcaram uma audiência com Deus e disseram a Deus: permita-nos ir pregar o evangelho aos homens. E Deus disse: não, a função de vocês é outra. Esta função de pregar não é para anjo, é para homens ou mulheres, e eles podem salvar outros seres. Anjos não sabem o que significa a palavra sangue, porque eles são longe de toda sorte de matéria. Então eles não puderam ser salvos pelo sangue do unigênito Filho de Deus. Nós fomos. O irmão que está do seu lado e você mesmo tem algumas regalias que ninguém mais tem. Ser homem significa ser o único ser do mundo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Alguns entenderam, então vou falar de novo. A raça humana é a única raça de seres que Deus fez, que Deus impregnou com a impressão digital da mão dele. Você foi feito pela mão de Deus, você foi feito pelo sopro da boca de Deus. E se você acredita no que eu disse, só para não me deixar sozinho, dá mais um grito de glória a Deus aqui. E por sermos essas criaturas tão difíceis de entender e de serem interpretadas e lidas, houve um tempo que o próprio Deus quis largar a mão da gente. Está no Velho Testamento, não se escandalize. Não foram uma nem duas, mas várias vezes que Deus resolveu abandonar a raça humana. Isto aconteceu quando Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto. Isso aconteceu do tempo de Malaquias até o livro de Mateus. Por que existe diferença entre Velho e Novo Testamento? Você sabe por quê? Por que existe essa diferença entre alianças? Em Malaquias, Deus olhou para a raça humana e disse: não tem jeito. E voltou para o céu e se escondeu lá. Entre Malaquias e Mateus existem 400 anos que Deus ficou sem falar com o homem. A nuvem, a Shekinah, desaparece, os profetas somem. Não há sinais de milagres, não há teofania, a manifestação de Deus em forma de um anjo na terra. Deus abandonou o homem por 400 anos. Por quê, pastor? Porque a raça humana é incontrolável. E nós só não perdemos tudo porque um belo dia na eternidade, quando Deus olhou para a terra e olhou para os homens perdidos, ele gritou: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? No meio do silêncio uma voz ecoa, e não ecoa da terra, porque alguém gritou lá em cima. Está escrito no Apocalipse: ninguém na terra, nem debaixo nem em cima dela, pode salvar o homem. E aí à direita do Pai se levanta uma voz, e a voz diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E esta voz não é a voz de Isaías, é a voz de Jesus de Nazaré que está conosco aqui nesta noite. E eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. E ele é tão grande que os pés dele estão no centro desta igreja, e a face dele está diante dos serafins que estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Camboriú está ficando cheio da sua glória. Quem pode acompanhar os serafins dando mais um grito de glória a Deus aqui? Isso! Jesus teve que vir para compreender a raça humana, porque a raça humana é uma raça incontrolável. Homens não tem regra.
falam sentado o que não podem sustentar de pé, estendem a mão para alguns e pisam em cima dos outros, ignoram os fracos, aplaudem os fortes, querem no seu métier apenas pessoas perfeitas, e os imperfeitos que se lasquem. Homem é levado pela vista, pelo que vê, se aproxima de você pelo que você tem, não pelo que você é. E aquilo que fazem com você, fizeram com Deus. E Deus começou a perceber que ser homem não é nada fácil. O livro de Jó fala das nossas mazelas. O livro de Jó fala das mazelas que o homem contrai sobre a sua vida simplesmente por não ter intimidade ou amizade com Deus. O diabo sabendo disso. O diabo sabendo que o homem só adora Deus quando tudo está bem. O diabo sabendo que o homem só se lembra de Deus quando a sua família tem saúde, quando tem dinheiro no bolso, quando tem prestígio. Chegou diante de Deus sorrateiramente e disse: tem um homem na terra lá, que o Senhor está olhando para ele aí, e ele só te serve porque ele tem tudo. E Deus ficou furioso. Era a forma de Deus dizer ao diabo: você diz que ele me serve só pelo que eu tenho e não pelo que eu sou? E o diabo disse: exatamente. E o Senhor disse a ele: então toca nas riquezas dele e tira tudo que ele tem, mas não toca na vida. E em um dia o homem mais rico do Oriente se tornou o mais pobre. Ventos, bandidos, saraivas, terremotos consumiram as riquezas, os empregados, os animais e até os filhos deste grande patriarca. E no finalzinho daquele dia, o patriarca, que acordou milionário, antes de dormir miserável, pega na alça de 10 caixões de 10 filhos e vai para o cemitério. E as pessoas estão olhando para ele, esperando ele murmurar. E ao invés de murmurar, segurando nas alças dos caixões de 10 filhos, ele vai para o cemitério dizendo: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Já estou com meu corpo arrepiado. Então imagine vocês que quando ele fez isso, o diabo tomou um tapa na cara. Mas o infeliz não se dá por vencido. Ele volta para o céu no outro dia e Deus diz: e aí, viste tu meu servo Jó? Ele me ama pelo que eu sou e não pelo que eu dou a ele. E o diabo sorrateiro vai no ouvido de Deus e diz assim: pele por pele, e o que o homem tem dará pela sua saúde. E Deus diz para ele: você está dizendo que ele me serve porque ele é saudável? Quer dizer que se ele fosse doente, ele não me serviria? Exatamente. E Deus aceita o desafio e diz para ele: então toca na carne dele. Ei, respire fundo. Deus disse: pode ir um pouquinho além da carne, toque nos ossos dele. Porque naquele mundo antigo havia cura para algumas doenças no corpo exterior, mas para os ossos não tinha cura. E Deus disse: atormente ele, aflija ele, e você vai ver do que esse homem é capaz. O diabo não perdeu tempo. Jó dormiu pobre, mas com saúde. Quando acordou, estava leproso. E a lepra é uma doença muito miserável. Ela vai carcomendo as falanges dos dedos. Toda parte sensível e porosa do corpo vai se esvaindo. Vai se abrindo lacunas e buracos no corpo que começam primeiro a sangrar, depois porulam pus. E todo mundo sabe que quando as coisas começam a apodrecer em forma de pus, começa a catingar. A mulher de Jó, quando viu ele daquele jeito, não suportou. Olhou para ele e disse assim: homem, amaldiçoa o seu Deus e morre. E o homem que era para amaldiçoar Deus olhou para ela e disse: ei, como uma louca falas tu. Poderia eu esperar só o bem de Deus e não o mal? Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Eu sirvo a Deus não porque eu vejo ou deixo de vê-lo. Eu sirvo a Deus porque eu sinto Deus. É o que as pessoas devem perguntar: por que essa igreja consegue reunir uma multidão dessa no meio de semana, segunda-feira, debaixo de chuva? Isso enquanto a novela Seu Jorge está pegando fogo. Enquanto todo mundo estava lá vendo a Carminha, agora vendo o Seu Jorge. Esses crentes vão lá para a igreja para quê? Aqui não tem Carminha, não tem Jorge, mas aqui tem a figura de Jesus, que é maior do que tudo, maior do que todos. E nós estamos aqui porque nós somos apaixonados por Ele. E eu tenho certeza que os que estão aqui não estão aqui por aquilo que Jesus tem para dar, mas estão aqui por aquilo que Jesus já deu. O nome escrito no livro da vida do céu. Quem tem? Quem tem? Quem tem?
paz de espírito que pode dormir sem ajuda de remédio. Quem tem? Quem tem essa paz? Saber que anda nessa terra, mas não é dessa terra, está aqui só de passagem. O nome está escrito lá em cima, e quando a trombeta tocar, as favas com a miséria, as favas com a dor, sairemos daqui e iremos morar no céu. E como eu sempre digo, se a trombeta tocar daqui 5 minutos aqui em Camboriú, e só 2 crentes dessa igreja subirem, o primeiro sou eu. Quem é o segundo e vem atrás? Deixa eu ver. Então não dá um grito agora, não dá um berro de glória a Deus dentro desse lugar. Não, com todo respeito, você está muito caladinho. Levante a mão direita para o céu comigo. E aproveita que eu estou meio perturbado hoje. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Isso, por favor. Por favor, alguém coloque a mão no ombro do seu boca aí. Isso, agarre ele pelo ombro. Agora chacoalhe essa pessoa para mim. Chacoalhe ele, chacoalhe. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta ou raça. Chacoalhe a pessoa, tira ele do lugar, tira ela do lugar. É para chacoalhar, sacode ela. Diga, Deus te trouxe aqui para isso hoje. Não, grita, diga, Deus te trouxe aqui para isso. Deus vai sacudir a sua fé nessa noite. Deus vai sacudir a sua família nessa noite. Só quem crê nisso dá mais um grito para que o Brasil saiba que estamos em festa. Jó perdeu nesse dia a sua esposa, porque a mulher foi embora. Aquela que prometeu ser fiel até a morte, na pobreza ou na riqueza, não aguentou dormir ao relento mais do que 2 dias. E Jó ficou sozinho. No dia em que ele se viu sozinho, sem mulher, sem filho, sem ninguém, o patriarca desespera, porque o desespero faz parte da vida do homem. E o desespero dele é tão grande que ele profetiza em uma oração. E dá arrepio a oração dele, Júnior. Porque ele ora assim: maldito seja o dia em que eu nasci. Se você ler o capítulo inteiro, você vai chorar como eu chorei, porque Jó diz assim: era melhor ter nascido morto no ventre da minha mãe. O sofrimento não foi feito para o homem. O homem não suporta sofrer. Ser humano não nasceu para isso. O sofrimento é um excesso dos erros de Adão que caíram sobre nós em forma de pecado. O sofrimento, ele veio na nossa vida através dos erros que os nossos ancestrais cometeram. O ser humano não foi criado por Deus para isso. Eu não posso acreditar que Deus seja um ser que se alimenta do nosso sofrimento. Não posso. Não consigo conceber a ideia de Deus afligindo o homem, batendo no homem, espancando o homem, abrindo sepultura para enterrar o homem. Não consigo imaginar um Deus assim. Ele sabe que ele é eterno, não conhece dor porque nunca sentiu dor, não sabe o que é frio porque nunca sentiu frio, não sabe o que é calor porque nunca suou, porque ele é o Criador. Não consigo imaginar ele fazendo coisas só para nos machucar. E nesta palavra eu repreendo os ateus. Nesta palavra eu repreendo a todos aqueles que acusam Deus de lançar sobre a raça humana flagelos. O homem sofre porque o homem colhe tudo aquilo que ele plantou. Vou falar de novo, querido. O homem sofre porque ele planta, e tudo que o homem planta, ele... Uma vez estudando sobre o pecado, eu cheguei a uma conclusão, e foi um debate na escola de teologia. Deus não quer que o homem erre, não é porque o homem vai quebrar a lei. Deus não quer que você peque, não é porque você vai transgredir um livro que ele escreveu pelos seus dedos e inspiração dos profetas. Não. Deus não quer que o homem peque, porque toda vez que o homem peca, o homem se machuca. O pai e a mãe estão na sala e vê o filhinho enfiar o dedo na tomada de força. Primeira vez a mãe repreende. Na segunda o pai repreende. Na terceira eles perdem o equilíbrio e dão um tapa no bumbum do bebê. Eles batem no filho porque não amam? Batem no filho porque estão com raiva? Não. Bate para corrigir. Bate para dizer: dói menos o tapinha do que o choque que você vai levar lá naquela parede. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele não tem raiva de você. E com todo respeito aos profetas, eu tenho também dificuldade em acreditar em profecias do tipo assim: assim diz o Senhor, vou matar, vou sepultar, vou arrancar as pernas, vou botar numa cadeira de roda. Com todo respeito, esse Deus não é o meu. O meu Deus me ama tanto que mandou o único filho dele morrer por mim.
Se Ele mandou o único filho dele morrer por mim, que desgraça de evangelho maldito é esse que dizem para você e te assustam, dizendo: se você fizer isso, Deus vai te bater. Se fizer isso, Deus vai te matar. Se fizer isso aqui, Ele vai tocar na sua família. Se fizer isso aqui, Ele vai tocar na outra pessoa. Ei, com todo respeito, apague isso da sua memória. Deus é amor. Vou falar de novo: Deus é um ser apaixonado. Ele não quer que você peque, não é porque você vai transgredir, é porque toda vez que você peca, você se machuca. Toda vez que uma pessoa adultera, ela contrai erros por causa do adultério. Vai criar relacionamento, vai criar amor, paixão, uma coisa que não podia, vai ferir a família, vai ferir os outros. Então Deus é contra o adultério, não é porque Ele é só imoral, é porque Ele vai te trazer problemas e machucados depois. Deus não quer que você beba cachaça, não é porque você é errado, porque o álcool é coisa do diabo, é porque Ele sabe que uma vez viciado, você vai se tornar um lixo humano. Deus não quer que você fume, não é porque o cigarro é uma coisa criada por um anticristo, é porque o cigarro vai destruir o seu pulmão e vai te dar um câncer. Deus não quer que você peque, porque Ele te ama. Vou falar de novo: Deus não quer que você peque, porque Ele quer que você viva mais, quer que você viva em paz, quer que você entre aqui dentro e tenha motivos para dar glória ao nome dEle. Eu fico imaginando por que alguém que está do seu lado agora me ouvindo não consegue abrir a boca nem para respirar. Eu imagino que o sofrimento seja tremendo. Eu imagino quanto o diabo tem lutado pela sua vida. Mas cá para nós, você venceu o tempo, você venceu a chuva, você venceu o dia, você entrou na igreja. Já que entrou, não custa descruzar os braços, não custa parar de ficar com essa boca travada, parecendo uma boca de aço, uma língua de ferro, um queixo de concreto. Já que você veio para cá, para de mandar mensagem no celular, para de lixar a unha, para de falar com a namorada. Ergue essa mão para cima e fala com Deus como Jó fez. Dá para Deus aquilo que Ele está esperando. Ei, deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Desespera o diabo. Não, você não entendeu, vou repetir. Esse culto é um culto para deixar o diabo desesperado. Pastor, como é que desespera o diabo? Ele sabe que você veio para cá se arrastando. Ele sabe que você está machucado, está angustiado e está magoado. Ele sabe que ele pensa que você vai voltar para casa pior do que entrou. Quer deixar o diabo desesperado? Começa a dar gritos. Começa a dar gritos de aleluia. Vai andando pela rua descalço, porque não tem sapato para vestir, e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Em breve se levantará para me socorrer nessa terra. Por que sofre o crente? Não sei. Semana passada, no meu programa de televisão, pastor Cizino, estou com um programa novo na CNT de 1 hora, presente de Deus. Eu passei a história de um australiano, um menino que, se eu pudesse trazer ele ao Brasil no Congresso dos Gideões, eu faria. Jovenzinho, 22 anos de idade, tem um ministério fantástico. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Filho de um casal de missionários australianos. Se tiver mais alguém, pode ir embora também, fique à vontade. Eu vim aqui pregar só para quem sofre. Pessoas que fazem isso é porque não conhecem o sofrimento. Se conhecesse o sofrimento, saberiam e dariam valor a isso que eu estou pregando aqui. Então, o primeiro pedido que eu faço: ninguém mais saia por aquela porta. Não vamos perder para macumbeiros. Em terreiro de macumba é que as pessoas saem antes do último espírito desencarnar. Aqui não. O Espírito Santo ainda está conosco aqui. Segundo pedido, vou pedir para todos fecharem os olhos. E o terceiro é para que todas as pessoas que já não suportam mais a prova, o silêncio, a dor, que saiam do seu lugar e venham aqui perto de mim, porque eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Só
transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. E aí? Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Incline a cabeça. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Ô Flor, eu queria que você preparasse aquele louvor que fala que a pessoa perdeu o casamento, as pessoas querem tomar tudo que a pessoa tem. Feche os olhos, aperte a mão da pessoa que está do seu lado. Você que não está sofrendo, incline a cabeça. Nós vamos chorar essa noite para não ter que chorar mais nenhuma noite. Feche os olhos. Externa, põe para fora. Desabafa. Fala com o único que pode pôr um ponto final no sofrimento. Fale para Deus deixar nascer dentro de você Gemima nesta noite. Késia, querem a FUC. Lugares altos, chega. Chega, stop, basta. Basta de sofrimento. Basta de dor. Senhor, a sua filha veio para a igreja hoje dizendo: até quando? Esse pai de família, Senhor, já passou o dia das crianças sem um presente para o filho. Ele está dizendo: Deus, não deixa o Natal ser igual. Tem pessoas que descobriram essa semana que estão doentes, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, sopra o seu vento dentro deste lugar agora. Traz dentro desta igreja, neste momento, a fé. Comece a levantar os que estão caídos, a limpar os que estavam sujos. Comece, Senhor, nesta noite um processo de reviravolta. Pai, enquanto estamos orando aqui, vai naquele juiz, vai naquele promotor, naquele advogado, Pai. Entra naquele cartório, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai no fórum nessa noite. Remexe aquela papelada. Eu profetizo, ó Deus, que ninguém toma mais nada deles. Eu profetizo que o tempo de humilhação termina nesta hora. Amanhã, Senhor, quando eles entrarem no trabalho deles, Pai, exalta os seus filhos naquele lugar. Quando entrarem pela rua da casa nessa noite, Senhor, manda fogo ao redor deles. Eu profetizo que nesta hora Deus está virando o seu cativeiro. Deus está virando o cativeiro da sua família. O tempo de cantar está chegando. Abre o céu neste lugar. Sobre a vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, derrama o seu milagre nesse lugar, meu Pai.
Mude a minha Onde houver história, alguém falando em línguas, renova eles. ressuscita os Traz meus de volta o sonhos. sorriso. Transforme a minha vida. Me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. De olhos fechados, os que estão ajoelhados fiquem de pé, e os que estão de pé levante as duas mãos para o céu. Eu vou pedir para que você dê meia volta nessa hora, só se você acredita em profeta. E fique cara a cara com alguém, mas não toca neles, só levante a mão. Pode fazer isso aí nos bancos? Tem coragem de ficar cara a cara com seu irmão? Flor, já está tudo pronto aí? Chacoalhe as mãos sobre a pessoa. Meu Deus, eu acredito em lugares altos, eu acredito em permanecer e em tesouros escondidos. Faz chover sobre essas mãos que estão chacoalhando agora uma unção de tesouros escondidos. Porque onde eles tocarem nesse momento, pessoas serão libertas, curadas, pessoas serão cheias do Espírito Santo. E quando esse culto terminar, o Senhor vai virar o cativeiro deles uma vez. Derrama sobre essas mãos o toque do milagre que ajuda a família. Agora, em nome de Jesus, toque sobre as pessoas. Toque, abrace alguém, canta, Flor. Abrace e profetize sobre eles. Nenhum encantamento vai entrar no seu lar. Abrace alguém, não fique sozinho. Pois não tem orixá, nem Iemanjá. A tua família, a minha família é de Jeová. A minha família é de Jeová.